Paz do Senhor, meu amado, minha amada, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam gozando de saúde, de paz, de tranquilidade. É o que eu desejo a todos e a todas. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai, grande é o teu nome. Exaltado seja, Senhor, em toda a terra. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Mesmo com pouco tempo, Senhor Deus, que nós temos para trazer essa palavra, mas que essa palavra possa encontrar esse coração e possa edificá-lo e trazer, Senhor Deus, a realidade, trazer a luz, do esclarecimento daquilo que o Senhor quer que sejamos e que façamos. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro. Amém? Amém? Então a palavra do Senhor, ela está lá em Eclesiastes capítulo 12, eu vou ler o versículo 1 e 2, depois eu lerei o versículo 7 e 8 e o 13 e o 14, amém? Diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Versículos 7 e 8. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus dá de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a palavra já começa dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E aí, todos podem pensar que é para os jovens essa palavra, mas não é, é para nós. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem força para trabalhar, para buscar o Senhor. Todo aquele que ainda tem disposição para fazer a sua obra. Lembra-te do teu Criador. Por que nós devemos lembrar do nosso Criador? Porque quando fala Criador, nós já pensamos lá no Éden, quando ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E nós fomos criados para sermos as pessoas que iriam adorá-lo sempre. Por isso que Jesus fala: adorem a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí quando ele fala, que antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer, não tive neles contentamento. O homem nunca vai ter contentamento longe de Deus, ele nunca vai ter contentamento longe da sua presença. O homem só tem contentamento perto de Deus, buscando a Deus, lembrando dele, lembrando do Criador. Por quê? Porque o Senhor soprou sobre nós, nas nossas narinas, o fôlego da vida, o Espírito de Deus está em nós. E muitas vezes nós não deixamos esse Espírito ele aflorar, e esse espírito não adora a Deus como deveria. Mas um dia, como diz na palavra lá no versículo 7, o homem vai morrer e o espírito vai voltar para Deus que o deu. Por que o homem se desfalece? Por que muitas pessoas estão se matando? Porque muitas pessoas não têm prazer na vida? Porque muitas pessoas estão tirando a própria vida? Porque muitas pessoas se drogam para ter contentamento? Porque nós fomos criados à semelhança de Deus e à imagem de Deus. E esse espírito que está dentro de nós, ele sabe que ele tem uma missão. Ele sabe que ele foi chamado. O espírito sabe. E aí as pessoas ficam tentando preencher esse vazio, preencher, mas não conseguem preencher. Porque esse vazio, só quem consegue preencher é Deus. E é esse espírito que precisa estar mais conectado, cada dia que passa mais conectado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. A palavra diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, de tudo é discernido, mas as pessoas não conseguem entendê-lo, Então, a palavra de Deus, ela já nos responde, já nos diz
Porque se o homem, ele não procurar a Deus, não lembrar do Criador nos dias da mocidade, ele não vai ter contentamento. Não adianta, não vai ter contentamento. Vai ser sempre uma pessoa vazia, né? E o Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos está escrito isso, né? Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não mais só criatura, nós somos criados sim, mas quando o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos, é porque nós estamos andando em obediência, nós estamos lembrando do nosso Criador, né? E a carne, ela vai virar pó. Essa carne, tudo que nós fazemos para nos satisfazer a carne, etc., ela vai voltar para o pó, ela vai ser nada. Mas o Espírito, ele vai voltar para Deus. E lá no versículo 13, no versículo 14, diz assim: de tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Guardar os mandamentos de Deus, lembrar do seu Criador, lendo, louvando, orando, buscando, jejuando, se comprometendo, abençoando, levando a palavra, cuidando dos órfãos e das viúvas. Tudo que a palavra diz, né? Isso é lembrar do Criador. Nós precisamos lembrar do Criador nas nossas ações. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por mais que você se ache uma pessoa que faz as coisas, que faz a obra de Deus, né? E se lá no fundo você não faz, o Senhor sabe. Se lá no fundo você faz por motivo seu, motivo próprio, motivo de exaltação própria, o Senhor sabe, né? As motivações Deus conhece. E não há nada que está encoberto que não vai ser revelado, né? Ele termina aqui falando que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O bom também vai ser, porque às vezes a gente se limita na timidez, a gente se limita em achar que nós não vamos conseguir, mas no seu coração pulsa o desejo de fazer a obra, o seu coração pulsa o desejo de agir e de buscar a Deus, de clamar. O Senhor também sabe, e o Senhor vai revelar no último dia, né? No final das contas, as obras serão julgadas, porque nós não vivemos como seres espirituais, e o Senhor sabe se nós vivemos ou não como seres espirituais de acordo com a criação, né? Que Ele criou o homem para ser espiritual. Temos que temer e guardar os mandamentos do nosso Criador, que é assim. Assim nós vamos lembrar dele até a consumação dos séculos. Então a palavra de hoje para mim e para você é: vamos lembrar do nosso Criador. Nesse tempo que nós temos força, fôlego, saúde, né? Quantas pessoas queriam estar fazendo a obra de Deus não podem? Quantas pessoas queriam estar buscando? Quantas pessoas queriam um momento para se ajoelhar e não podem? Estão acamadas, né? Então nós precisamos lembrar do nosso Criador, sempre, 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 a tempo e fora de tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.